Boa noite aos que estão chegando. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Opa, deixa eu pegar aqui. Boa noite, Leonardo. Boa noite, seu Flávio. Maria Luísa, boa noite. Boa noite, Valmir. Boa noite, Ariane. Rô, minha irmã, boa noite. Um meu grande beijo para todo mundo aí, para Valentina, Deise, boa noite, Sônia, boa noite, Valdete, William, meu irmão, seja bem-vindo, Sônia, seu Flávio, estamos todos aqui, Ivali, minha irmã, boa noite, Zeza, boa noite. José, boa noite. Deixa eu só pegar aqui embaixo. Luiz, boa noite. Sejam bem-vindos. Walter, meu irmão, boa noite. Boa noite, Licélia. Rosineide, minha irmã, boa noite. Ailci, boa noite. Seja bem-vinda. Érica, boa noite. Aninha, Wanda, a todos que estão chegando aí, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de quinta-feira do GAEFA. Como vocês já estão habituados, aqueles que estão entrando pela primeira vez, quinta-feira nós do GAEFA fazemos a reunião de pinga-fogo, perguntas e respostas. Então, há algumas semanas atrás, a espiritualidade pediu para que pudéssemos colocar um horário um pouco mais fixo para as nossas atividades de quinta-feira. E por isso eu sempre, todas as reuniões de quinta-feira, antes eu coloco o aviso, né, lá na página do Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis, né? E agora eu reafirmo, né, que a espiritualidade pede para que a reunião proceda da seguinte maneira: às 8 horas da noite nós fazemos a prece de abertura, tá? E aí vocês vão fazendo as perguntas até 8h45, 8h45, 15 para as 9. E aí eu peço a gentileza, o carinho de vocês, como tem sido nessas últimas semanas, respeitando esse horário limite de 8h45, me reservando ainda um tempo de 15 minutos até as 9 horas, para responder todas as questões que eventualmente faltarem, porque a partir das 9 horas nós partimos para a vibração por todos os necessitados, né? E aí cabe a todos aqueles que nos pedem oração, a todos aqueles que nós mentalizamos, que conhecemos, a todos aqueles que eventualmente queiram colocar o nome nos comentários ou não também, fica a critério de vocês, tá? Mas estaremos pedindo à espiritualidade superior, que já está preparada para isso, o atendimento individual a cada um que necessita, tá? Logo após, fazemos uma vibração também para o passe e a fluidificação das águas, no que eu convido a todos já a prepararem lá o seu copo ou garrafinha com água, tá? Então, assim que nós estamos procedendo a nossa reunião. Bom, do mais, sejam todos muito bem-vindos. Daqui um minutinho a gente começa. Luzia, Marcelo, boa noite. Claudinha, cunhada querida, o Lu, Toninho, meu grande abraço. Doris, boa noite. André, boa noite. Maria Fátima, Mário, Zéza, boa noite. Giovana, seja bem-vinda. Ângela, Fábio, Dalva, Luiz Marcelo, seja bem-vindo. Marilda, minha irmã, seja bem-vinda. Yarinha, minha prima.
E a todos que estão chegando aí, Holanda, Janice, enfim, a todos, sintam-se abraçados, tá? 8 horas, falando muito do horário, eu também cumpri o horário, né? 8 horas, vamos iniciar então agora com a nossa prece inicial, tá? E para isso eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas e ao sairmos daqui, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Então agora fica a critério de vocês, tá? Vamos ver se já temos alguma questão aqui, para que possamos começar a reunião da noite. Bom, ainda não temos nenhuma questão. Eu já convido vocês a fazerem questões para que a gente possa aproveitar melhor ou da melhor forma o tempo que temos aqui à disposição dos amigos espirituais, né? Fiquem à vontade aí para fazerem as colocações que quiserem e a gente aqui, à medida do possível, daquilo que a gente conhece um pouco da doutrina, naturalmente que amparado pela espiritualidade superior, vai tentar responder, tá? Bom, meus irmãos, então, deixa eu ver, não temos nenhuma questão ainda. Aguardando só vocês para passarem as perguntas, tá? Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Parou de vir aqui os comentários? Sim. Boa noite, Ângela. Aqui, opa, calma. Agora calma, pera aí. Entrou muitas aqui. Bom, vamos começar então. Leonardo, boa noite, obrigado pela pergunta. Como é feito o plano reencarnatório lá no plano espiritual? O plano reencarnatório, ele é feito em equipe, né? A equipe que trabalha no processo reencarnatório, que é aquela que nós vimos, as equipes que trabalham no pavilhão da reencarnação, tá? O nosso mentor espiritual, que muita gente chama de anjo da guarda, e nós, tá? E aí, nessa análise, nessa reunião, nós decidimos e nós fazemos parte ativa dessa decisão, qual será a natureza da nossa encarnação. Ou seja, qual o meu propósito reencarnatório? Quanto tempo eu terei para reencarnar, para cumprir essa tarefa? Quem serão a minha família? Eu casarei, não casarei? Com quem casarei? Terei filhos, não terei? Quem serão meus filhos? Qual a tendência profissional que eu deverei seguir? E qual tipo de desencarne, em linhas gerais, eu terei? Então é nesses termos, tá? Mas é sempre uma decisão conjunta, tá? Licélia, boa noite, obrigado pela pergunta. Quando Humberto de Campos diz que o Brasil é pátria do Evangelho, parece que não vai acontecer, com tantas energias negativas, brigas e desavenças na atualidade. Na verdade, todos os países do mundo têm a sua tarefa, né? Mas aí nós não podemos confundir missão com tarefa cumprida.
A missão é o conjunto de encargos, de compromissos que determinado país tem para cumprir, e a partir daí vêm os louros, os méritos. Então Jesus concedeu ao Brasil a oportunidade de trabalhar com afinco, sendo a pátria do Evangelho, no sentido de que nós, aqui no Brasil, deveremos nos esforçar muito mais para trabalhar o espiritual, porque aqui no Brasil, a quantidade de espíritos ainda arraigados ao mal, ainda arraigados ao egoísmo e orgulho é muito grande. Ainda. Estamos num país hospital, se a gente pode colocar assim. E o grande remédio para os doentes da alma é o Evangelho. Então, quando Humberto de Campos pronuncia essa frase, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é para que o Brasil consiga evangelizar o mundo. Mas antes de evangelizar o mundo, nós precisamos nos evangelizar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo se ama. O ato do amor, ele se vincula primeiro a nós, depois ao próximo, depois a Deus. Da mesma forma, essa missão, tá? Mas naturalmente que tantas dificuldades fazem parte do processo de transição planetária. Quando a pessoa vai fazer uma reforma grande em uma casa, ele primeiro precisa derrubar determinadas paredes ou até a casa por completo, para depois erguer uma nova. E é exatamente isso que está acontecendo. Mário, boa noite, obrigado pela pergunta. A vaidade a que se refere com o pecado, ela é relativa ao orgulho e ao egoísmo ou ao egoísmo? Sim, a vaidade, na verdade, a vaidade é filha do orgulho, né? A vaidade é se achar melhor, se achar uma pessoa vaidosa, é que dá muito valor à aparência, né? É uma questão muito grave isso, né? A gente gasta o que não tem, muitas vezes para comprar coisas que a gente não precisa, para mostrar para pessoas que não ligam para a gente. Então isso é vaidade, né? Muitas vezes vaidade excessiva com o corpo, né? Quando poderia se vincular essas energias à busca de valores da alma, né? Então a vaidade está muito mais ligada ao orgulho do que ao egoísmo. Mas mais uma vez lembrando, o egoísmo é a chaga principal. Se a gente pudesse colocar aí, o orgulho é o pai de todos os vícios, inclusive do orgulho. Elisângela, boa noite, obrigado pela pergunta. Gostaria que você falasse um pouco sobre a transição que a Terra está passando. Na verdade, Elisângela, eu já comentei um pouco, né? Nós estamos saindo de um planeta onde o mal domina os corações humanos. E quando eu falo em mal, eu não estou falando apenas dos criminosos. Eu estou falando de todos nós. Porque Emmanuel nos fala o seguinte, quando Chico perguntou a ele qual a definição espiritual para criminoso, Emmanuel diz a Chico assim: todo aquele que é descoberto. Porque todos erramos. O crime é um erro. Mas então essa transição fará o que com o planeta? Os espíritos maus que não aceitam mudar, que não aceitam se comprometer com o bem, com a reforma do seu próprio coração, não terão mais acesso vibratório à Terra. Irão para planetas inferiores.
À medida que forem desencarnando naturalmente, eles não poderão mais retornar à Terra. E outros milhões de espíritos de luz, espíritos purificados, estão já reencarnando na Terra para alavancar esse progresso, para que nós possamos, e espero que eu faça parte desse grupo, aqueles que ainda têm o mal, mas já se comprometem com a força do bem, acabarem de arrancar do coração o tumor do mal. E ao lado desses espíritos venerantes, construir um planeta mais feliz, mais justo e mais fraterno. Em linhas gerais é isso. Mas não querendo fazer autopromoção e nem autopropaganda, mas nós temos uma live de uma das nossas reuniões de terça, que eu falo de forma um pouco mais aprofundada sobre a transição planetária, tá? Tá lá no nosso canal do YouTube, o Gaefa Espírita. Se você tiver interesse, dá uma aprofundada no assunto lá, tá bom? Paulo, Silvana, boa noite. Rosineide, boa noite. Obrigado pela pergunta. Tive um sonho ao qual meu marido me advertia para não ficar triste e me isolar. Acabei despertando, o mesmo estava ao meu lado dormindo. Gostaria de entender por que essas mensagens vêm em sonho. Estamos ligados também no mundo espiritual? Sim. Quando adormecemos, nós, espíritos, não precisamos dormir. Adentramos o mundo espiritual durante o sono físico e mantemos relações de contato, muitas vezes com nosso marido ou nossa esposa, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, mentores espirituais, dependendo do nível de vibração que nós estamos naquela noite. Então é muito comum, quando temos alguma advertência, algum contato, seja com familiares encarnados ou desencarnados, isso muitas vezes pode ser um aviso da espiritualidade superior que utiliza um dos dois para passar uma advertência, uma orientação, né? É muito comum isso, tá? Boa noite, Dirceia. Chegou atrasada, mas eu não vou contar falta, tá? Fica tranquila. Maria Luísa, boa noite. Obrigado pela pergunta. Ouvi uma mensagem do amigo Ismael e nele há uma afirmação? Espera aí. Ouvi uma mensagem do amigo Ismael e nela há uma afirmação. Que Jesus veio à Terra durante essa pandemia. Será? Na verdade, bom, como que a gente pode analisar isso? Jesus, para nós espíritas, é o governador planetário, o governador do planeta Terra. O que isso significa? Significa que há 4,5 bilhões de anos, quando uma massa se desprende do Sol para formar a Terra, ela é dada pelo Divino Criador às mãos de Jesus, que molda a Terra com seu divino amor e planeja cada ínfimo, cada pequeno detalhe do planeta para que pudesse servir de lar e de escola para nós todos espíritos que aqui habitamos. E hoje Jesus continua sendo o governador do planeta e o responsável direto pela evolução
de todos os espíritos ligados ao planeta. Os 7 bilhões encarnados e os aproximadamente 35 bilhões que estão na condição de espíritos desencarnados, ligados ainda à Terra. Então, sim, Jesus não vem à Terra, porque Jesus está vibratoriamente vinculado à Terra. Ele nunca se separa da Terra. Tanto que Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz que se Jesus retirasse o seu pensamento do planeta por 1 minuto, o planeta não se sustentaria sozinho. Então ele sempre está conosco, está amparando a humanidade diante dessa pandemia. Cleiton, boa noite, obrigado pela pergunta. Carne, pois como pode-se dizer que uma pessoa nasceu no corpo errado? Isso quer dizer que tem erros na reencarnação? Não, na verdade não há erros na reencarnação, tá? Quando você diz corpo errado, eu pressuponho, não sei se é esse o sentido da tua pergunta, o caso de homossexualidade, por exemplo, ou de transexuais. Espíritos que se sentem homem e nascem num corpo feminino, ou espíritos que se sentem mulher toda pessoa, todo espírito está vinculado à lei de causa e efeito. Nós temos a liberdade do livre-arbítrio para fazer o que quisermos da nossa vida, mas temos a responsabilidade de assumir as consequências e reparar as consequências dos erros que assumimos. Conforme a primeira pergunta, nós analisamos que o plano encarnatório é, entre os mentores espirituais, o nosso anjo da guarda e nós próprios. Então, dependendo da situação, se o espírito passa por uma necessidade de reparação nessa área, ele muitas vezes pede para vir nessa condição, não como um castigo, não como uma aberração, não como algo fora da natureza, como muitos falam. Não, mas como um espírito, um irmão nosso, que está passando por uma experiência que lhe dará oportunidade de evoluir. Como todos nós passamos por privações, necessidades, inibições nos mais variados sentidos da vida, e que são experiências que nos ajudam a evoluir, não como ser encarnado, mas como espírito imortal, tá? Deise, boa noite, obrigado pela pergunta. Assisti uma série sobre viagem astral. É possível, no fenômeno de transporte, ir para o local que quiser? Delicado, Deise, delicado demais, tá? Por quê? Viagem astral é o nome que se dá ao desdobramento. Desdobramento é um tipo de mediunidade. Kardec, no livro dos médiuns, deixa muito claro que toda mediunidade deve brotar no indivíduo de forma natural. E em vindo de forma natural, aquele que é portador dela deve estudar a mediunidade para adequá-la e discipliná-la. O que essas pessoas fazem e falam que é viagem astral é nada mais do que forçar uma mediunidade que não tem. Forçar a mente algo que muitas vezes o espírito, na condição encarnada de agora, não está preparado para fazer. E aí, na maioria esmagadora das vezes, por motivos fúteis.
Ah, eu quero sair do corpo e conhecer Paris. Ah, eu quero sair do corpo e ver a Torre Eiffel. Ver a Nova York ou etc. Né? São questões muito delicadas. Né? Porque todo mundo que brinca com fogo acaba queimado. Né? Então, mais uma vez, eu coloco, e é até bom colocar essas perguntas, porque a mediunidade, de forma nenhuma, deve ser forçada. Sempre deve ser uma coisa natural que, quando surja, o seu portador eduque e discipline. Betânia, boa noite. Sim, Betânia, vamos pedir por eles. No momento da nossa vibração, estaremos em sintonia com você. Paulo, Silvana, boa noite, obrigado pela pergunta. João, é sabido que as psicografias relativas a Joana de Ângeles apresentam sempre um vocabulário rebuscado. Será que o espírito não se preocupa com pessoas normais, principalmente as de baixo nível, dificultando o entendimento da mensagem? Isso não denota falta de caridade? Bom, na verdade, a gente precisa compreender o seguinte, Paulo. Eu entendo o que você quer dizer. Mas, Joana de Ângeles, Emmanuel, que também é um literato, né? Talvez Emmanuel, para mim, seja um dos maiores literatos da língua portuguesa. Tal a sutileza e a forma com que ele coloca. E Joana de Ângeles, como vimos na reunião de terça-feira, em que eu comentei um pouco sobre a vida dela, em uma das encarnações dela, ela foi a Soror Juan Inês de la Cruz, que foi uma abadesa que passou a vida inteira estudando. Então ela tem um grau de conhecimento intelectual fantástico. Tá? A forma com que ela coloca isso é uma característica dela. Tá? Naturalmente que o próprio Divaldo, como seu médium, se a gente pode colocar assim, ao longo do tempo absorveu essa linguagem mais rebuscada, mais difícil. E naturalmente é muito difícil para nós, pessoas que não adentraram muito o conhecimento acadêmico, ou até que não têm o hábito de leituras mais profundas, compreender o sentido correto dessas palavras, né? Mas acredito que não seja o caso extremo de falta de caridade, né? Até porque hoje, com a expansão da internet, né, e a facilidade que nós temos de acesso ao conhecimento, né, até no próprio canal do YouTube da Mansão do Caminho, do Divaldo, tem vários cursos que destrincham, né, que esmiuçam, que explicam vários livros de Joana de Ângeles, né? Nós temos vários palestrantes que analisam a sua obra, né? Então eu acredito que não seja o caso extremo da falta de caridade, mas sim de uma forma de escrita, né? Poderia se escrever de forma menos rebuscada? Sim, mas aí é uma decisão do espírito, né? Boa noite, Dirceia, obrigado pela pergunta. Joana de Ângeles, em suas encarnações, teve nomes muito semelhantes. Isso foi só uma coincidência ou tem algum motivo? Aparentemente, eu desconheço algum motivo para isso, tá? Mas o fato é que ela usa Joana, não é à toa, né? Porque ela teve Joana de Cusa, Juan, que em espanhol é Joana, né? Juan Inês de la Cruz, Joana Angélica de Jesus, né? Então ela utiliza Joana por esse motivo, né? Mas não tem, eu particularmente acredito que não tenha por trás nenhum
nenhum motivo mais sério a não ser coincidência, talvez, né? Dizem que não existe coincidência, mas quando a gente não consegue aprofundar o íntimo de determinadas situações, a gente fala que é coincidência. Mas enfim. Arlete, minha irmã, obrigado pela pergunta. Existe uma explicação espiritual para as pessoas não acreditarem na existência do vírus? Existe, Arlete. A primeira coisa que a gente precisa dizer, né, que a doutrina espírita ela tem por objetivo seguir a doutrina do cristianismo primitivo, tá? Ou seja, o visceral respeito a todas as opiniões. Rapidamente, Jesus é o governador espiritual do planeta. Quando ele foi conversar com Caifás, no palácio de Caifás, quando ele estava sendo julgado, ele sabia que Caifás estava errado. Ele sabia que o sinédrio inteiro estava errado. Mas em nenhum momento ele questionou. Ele poderia, mas não fez nada. Quando ele foi julgado, ele sabia que Pilatos estava errado nos seus argumentos. Mas ele ficou quieto. Então, é um lembrete para nós, né? O que é isso? Pessoas que não admitem sequer a existência de um vírus. Isso significa que esses indivíduos ainda estão num patamar de consciência muito primitiva, ou que se vinculam a modismos, né? O próprio Kardec nos assinala, em algum momento a ciência afirmar que um ponto da doutrina está equivocado, devemos abandonar o ponto equivocado e seguir a ciência. Pois bem, a ciência afirma, há uma pandemia no mundo. O que devemos fazer? Seguir as orientações da ciência, primeiro passo. Se precaver, se cuidar. Segundo passo, orar e ter fé em Deus, sabendo que essa pandemia veio por uma razão profunda, que faz parte da transição planetária. E segundo, ter fé em Jesus e em Deus, afinal de contas, Jesus está no comando. Esses irmãos que sequer admitem a ideia do vírus, talvez seja a forma com que eles encontraram para vencer o medo. A gente não sabe. O que a gente não pode fazer é impor a nossa vontade a quem quer que seja. Jesus não nos ensinou isso. Eu posso fazer por mim e por minha família. Pelo meu vizinho, eu posso orientar, mas se ele não aceita, eu recordo a mensagem de Jesus. Deixai os mortos enterrar seus mortos. Tá? Boa noite, Vanice. Seja bem-vinda. Ronei, boa noite. Obrigado pela pergunta. Quando membros da mesma família se suicidam, será o mesmo obsessor, se assim pode-se dizer, em uma família? 2 já se suicidaram. Essa família é predestinada ao suicídio? Bom, Ronei, na realidade é assim. A primeira coisa que nós precisamos analisar: o suicídio não tem predestinação. O suicídio é algo fora das leis divinas. Ninguém nasce ou ninguém reencarna-se para o suicídio, tá? Está fora das leis divinas, tá? Então, dessa forma, é uma escolha infeliz do indivíduo. É uma escolha infeliz do indivíduo, tá? Essa escolha
pode ser influenciada por espíritos negativos? Pode, tá? Pode. E naturalmente que isso vai pesar na balança. Agora, não há predestinação no suicídio, tá? Porque o suicídio é a única forma de morte, única forma de desencarne que é imprevista pela espiritualidade, que não é prevista. Todas as outras fazem parte do nosso plano encarnatório, né? Então eu gostaria, mais uma vez, eu peço licença a vocês para não fazer autopromoção, não é esse o sentido, mas nós temos também no nosso canal do YouTube uma outra live em que eu falo um pouco mais aprofundadamente sobre o suicídio, as formas, as consequências, as eventuais causas, tá? Caso você queira dar uma olhada, você vai entender um pouco melhor isso que eu estou falando, tá? Mas não há causas de predisposição ao suicídio, tá? O que ocorre é que a pessoa, diante de um dilema que ela esteja passando, pode optar por essa saída infeliz, tá? E essa decisão pode ser influenciada, sim, por um espírito obsessor. No entanto, a decisão final é da pessoa, tá? E o fato de ter seguido por esse caminho não quer dizer que ela esteja perdida para sempre. É um filho de Deus, e Deus não desampara nenhum de seus filhos, principalmente a doce mãe Maria de Nazaré, que é, segundo relatos do espírito Camilo Castelo Branco, a doce protetora dos irmãos que pulam no abismo do suicídio, tá? Maria Luísa, boa noite, obrigado pela pergunta. Por que raramente eu sonho e quando sonho dificilmente me lembro? Porque o sonho, ele pode ser um reflexo do que a gente viveu no mundo espiritual, como pode ser um reflexo de alguma necessidade fisiológica, uma vinculação mental, ou a mistura disso tudo, tá? Quando nós retornamos ao corpo, o cérebro, que faz parte do nosso corpo físico, ele, não obstante ser uma maravilhosa máquina de processamento, ele não consegue processar informações do mundo físico e do mundo espiritual ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, nós trazemos requisitos, pedaços, imagens dos sonhos, que se formam em sonhos. E na maioria das vezes não temos. Então isso não quer dizer, o fato de você não ter sonhos ou não lembrar, não significa que você não viveu experiências no mundo espiritual, tá? Viveu. A única coisa é que teu cérebro não consegue assimilar isso e trazer para a consciência. O que não é um equívoco nenhum, o teu cérebro não tem problema nenhum, tá? É apenas uma característica de algumas pessoas, tá? Mário, boa noite. Obrigado pela pergunta. Como a espiritualidade vê o sistema de cotas para negros? Já que no passado quem foi negro pode hoje ser branco, e quem foi branco pode hoje ser negro. Na verdade, Mário, isso se estende um pouco mais do que simplesmente a questão do cota para negros, tá? Todo mundo passa pela experiência que precisa passar, que deseja passar. Se a pessoa vem na condição de negro, ele vem por um motivo, que é um motivo que foi aconselhado a ele pelo seu mentor espiritual, pelos amigos espirituais que preparam a sua encarnação, mas que ele escolheu vir na condição de negro,
ou na condição de branco, na condição de pobre ou rico, de doente ou são, né? Então, são condições. Cada condição que ele escolhe lhe dá a oportunidade de vivenciar determinadas experiências, tá? Então, diante disso, se uma pessoa vem negra, né, ela pode sim ter vindo branca numa outra encarnação, porque a cor é do corpo, não é do espírito. Eu acho um absurdo pessoas que falam assim: ah, essa pessoa é muito boa, é negro, mas com alma branca. Eu nunca vi uma coisa tão racista como esta, né? Como se negro fosse um outro tipo de pessoa, né? É o mesmo espírito, né? Então, nesse sentido, naturalmente que a vida é muito mais complicada para o negro em questão de oportunidades. Sim. Sofre preconceito? Sim. Agora, a questão das cotas raciais, eu acho que é um assunto muito mais complexo do que simplesmente é ou não é. O que seria o ideal? O ideal é que se começasse a cultivar um outro modelo de ensino, não na faculdade, mas na base, lá no maternal, passando pelo primário, passando pelo ensino fundamental, passando pelo segundo grau, chegando na faculdade. Só que isso leva tempo. Então, para que, enquanto não se faz isso, aí é uma visão minha e não da espiritualidade, se lança a mão das cotas para tentar retificar um pouco essa divergência. Mas aí, mais uma vez, é uma opinião minha e não dos mentores. Acredito que não deveria ter cota racial, mas cota econômica, porque o grande prejuízo para entrar nas faculdades não é, ao meu ponto de vista, posso estar errado, não é uma questão racial, é uma questão econômica, tá? Então acredito que deveria ser feito no sentido econômico, mas enfim, vamos lá, não quero polemizar muito aqui hoje. Ângela, boa noite, obrigado pela pergunta. Aprendemos tanto que não podemos pagar o mal. Aprendemos tanto que não podemos pagar o mal fazendo mal. Por que, ao invés dessa pandemia que tanto nos faz sofrer, Jesus não coloca esses espíritos de luz que já estão encarnados em cargos de liderança para que possamos aprender pelo amor? Por que não colocar esses espíritos na política? Por exemplo, onde está o perdão e a caridade? Ô, dona Ângela, que pergunta, hein? Kardec faz uma outra pergunta muito semelhante. Quando Kardec analisa os flagelos destruidores, e Kardec pergunta qual o motivo dos flagelos destruidores? Para ajudar a humanidade a evoluir. A próxima pergunta que ele faz é exatamente essa. Mas Jesus não tem outros meios para fazer a humanidade evoluir que não pela dor e pelo sofrimento? Tem. Espírito de Verdade responde. E aí você pode procurar lá que está lá. Flagelos destruidores. Eu só não vou me recordar a questão. Me perdoe. E ele fala, tem sim outros meios. E o usa constantemente. Mas a humanidade endureceu seu coração. E muitas vezes só ouve o chamado da lucidez diante do sofrimento. Você pode colocar assim, por que Jesus
não nos auxilia à transformação através do amor, através do bem? Por que nós necessitamos sofrer? Será, e aí é uma questão que eu abro a você, a todos nós aqui, até a mim mesmo, será que nós não temos recebido da misericórdia divina durante muitos séculos chamamentos pelo amor, e até hoje nós não demos ouvidos, e diante disso, não como castigo, mas como meio de ser ouvido, há uma necessidade de reparação, a necessidade da dor não venha. Porque nós conhecemos na doutrina espírita que a dor é uma bênção que Deus concede aos seus eleitos. Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados os mansos e pacíficos. Mensagem intitulada A Paciência, um espírito amigo, pseudônimo de Joana de Ângeles. Então, minha irmã, eu coloco isso nesses termos. Poderia. Porque Jesus tem a caneta. Ele que manda. Ele tem na mão uma ferramenta poderosa. Quem encarna e quem desencarna. Por que ele não fez? Porque ainda não é o momento. Por que a pandemia, a dor, o sofrimento? Eu acredito, e aí baseado no que a gente conhece da doutrina, que Jesus já lançou durante séculos, meios sutis, meios suaves, meios delicados, para nos chamar à consciência. E agora o planeta não pode esperar a transição. O planeta precisa progredir. E nós, que ainda nos forçamos a vincular a vida como vivíamos há séculos atrás, temos que mudar. E a única forma de mudar nessa forma é através da dor, que é, segundo um conto de Humberto de Campos, que está no livro, se não me falha a memória, me perdoe se estiver errado, Crônicas de Além Túmulo, o anjo cinzento da doença, da dor, do sofrimento, é o mais eficaz para a purificação do espírito, tá? Vamos lá. Sônia, boa noite, minha irmã. Obrigado. Vamos pedir por eles, Sônia. Vamos pedir por eles, tá? E Célia, boa noite. Obrigado pela pergunta. Li não sei onde, que é na primeira parte do sono que saímos do corpo, e se acordamos no meio da noite, seria por conta de espíritos amigos que nos trazem de volta por algo ruim e iríamos passar ou fazer. Na verdade, não é bem assim, Célia. Kardec fala no livro dos Espíritos, ele faz essa questão em outros termos para o espírito de verdade, quando ele analisa a questão do sono. E o espírito de verdade diz que o espírito sempre sai do corpo ao mínimo reflexo de sono. Mesmo num cochilo breve, ele pode sair do corpo, tá? Então isso realmente, a primeira parte do sono, ele já sai aí para dar umas voltas. Mas essa outra parte, que ele retornaria ao corpo
encaminhado pelos espíritos amigos porque passaria por algum problema, não é bem assim, né? A espiritualidade nos orienta que quando no mundo espiritual, desprendido do corpo pelo sono, o espírito vivencia experiências do mundo espiritual e sempre que passa por algum tipo de risco que ele sinta-se ameaçado, ele retorna imediatamente ao corpo, como refúgio. Mas isso não é induzido pelos mentores, mas uma questão natural do próprio espírito, tá? Mas do mais é exatamente isso que você colocou. Bom, meus irmãos, 8h46, eu peço a gentileza que encerrem as questões, para, como nós comentamos, poder terminar as perguntas, né? E aí partimos para a segunda etapa da nossa reunião, tá bom? Sim, não gira. Fica tranquilo que nós vamos pedir por ele. Mentalize ele no momento das vibrações, tá? Gente, eu acredito que vocês foram tão disciplinados que as perguntas acabaram com 15 minutos antes, tá? Então, se quiserem fazer qualquer outro tipo de indagação, vocês podem fazer, que nós temos ainda 13 minutos. Dá tempo aí de umas 2 a 3 perguntas, tá? Se quiserem, fiquem à vontade. Eu vou aguardar um pouquinho e se eventualmente não tiver mais questões, a gente passa para a segunda parte. Mas deixando aqui claro que nós temos ainda 13 minutos para responder eventuais dúvidas, tá? Vou aguardar aqui mais um pouco. Bom, não temos mais nenhuma questão. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Mais alguma coisa? Temos aí 12 minutinhos agora. Tempo para umas 2, no máximo 3 questões daria para responder, tá? Mais nada. Aguardar até 10 para as 9. Qualquer coisa, se não tiver nada até 10 para as 9, a gente vai para a segunda parte da nossa reunião, tá? Ok, Ângela, obrigado pela pergunta. Será que entendi corretamente? Opa. Calma, gente, calma, que agora entrou várias. Espera aí. Só um instante, gente, deixa eu só pegar aqui, que senão eu vou me perder aqui. Espera aí. Será que entendi corretamente? Joana de Anjos foi mãe de Divaldo nessa vida? Então, Ângela, é um assunto que dá pano para manga isso. Porque assim, eu tenho extremo cuidado em analisar essa questão quando a gente fala de reencarnações, tá? Mas, como eu vi em um livro biográfico do Divaldo, em um dos livros que fala sobre a biografia dele, que ele foi um filho dela, nessa encarnação em que ela teria sido Joana de Cusa, e alguns anos depois eu guardei essa informação, não falei em palestra nenhuma. Alguns anos depois, eu assistindo uma entrevista dele, ele dizia que ele tinha uma ligação muito forte com Joana e, portanto, eles reencarnaram muitas vezes juntos. Diante disso, somando uma informação com outra, deduzimos que foi isso. No entanto, recentemente eu recebi uma informação que essa informação que eu coloquei a terça-feira não seria totalmente verdadeira, tá? Então eu estou fazendo a retificação aqui, tá? Mas, enfim, é aquilo que eu sempre coloco.
né? Quando há algo de bom nas minhas explanações, vamos colocar a cargo dos amigos espirituais que me acompanham. Sempre que há algum tipo de equívoco, eu coloco a carga e a responsabilidade minha, né, que me equivoquei. Tá? Então acredito que nessa informação, não obstante ser uma formação interessante, de eu ter essas duas fontes de confirmação, mas mesmo assim não é. Pode até ter sido, mas eu não tenho como comprovar a veracidade disso, tá bom? Bernadette, boa noite. Obrigado, Bernadette. Obrigado pelo carinho, viu? Nossa, Vanice, vamos orar por você então. Vamos orar por você. Cólica renal é uma tristeza, né? Eu costumo dizer, cólica renal é a prova cabal que não somos deuses, como nós imaginamos, né? Porque cólica renal, meu Deus do céu, só quem teve sabe o que é. Valmir, obrigado pela pergunta, meu irmão. Como a doutrina vê o poder do subconsciente? Na verdade, o poder da mente é amplamente explicado pela doutrina espírita. Nós, nas palavras de Jesus, nós somos deuses. Podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais, quando quisermos. O nosso poder mental extrapola a nossa própria condição de entendimento. Se nós firmarmos realmente o nosso pensamento, e aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na última mensagem do capítulo intitulado A Fé Remove Montanhas, curiosamente, nós falamos tanto de Joana aqui, curiosamente também escrito essa página por ela, intitulada A Fé Humana e a Fé Divina, ela lá na última parágrafo da mensagem diz o seguinte: a fé humana e a fé divina. Mais uma vez vos digo, meus filhos, se o homem tivesse ideia da força que tem e colocasse essa vontade direcionando essa força, seria capaz de coisas que hoje são consideradas verdadeiros milagres. Então, o poder do subconsciente, o poder da nossa mente como um todo é extraordinário. E nós conhecemos quase nada do nosso poder, né? Infelizmente. Bom, seu Walter, meu querido irmão, que saudade do senhor. Meu grande abraço, seu Walter. Que felicidade tê-lo conosco, viu? Me convenceram a aderir ao Facebook. É sinal dos tempos, né, seu Walter? Faz parte. Como você sugeriu. Acompanhe toda... Um grande abraço ao senhor, seu Walter. Que Deus ilumine muito o senhor, viu? Senhora, Luciana, todos aí. Peraí. Vamos orar, Rosineide. Vamos orar por ela agora. Logo após terminar aqui, a gente já vai fazer as orações das vibrações. Ok. Bom, gente, nós estamos a 5 minutos para as 9. Encerraram as questões. Então eu vou partir para a segunda etapa das nossas reuniões, tá? Da nossa reunião, que é exatamente a vibração pelos necessitados e o passe, tá? Eventuais questões que tenham, semana que vem estaremos novamente reunidos, tá? Vamos agora... todos nós
em união de pensamento, né? Como o nosso irmão aqui perguntou, o que a doutrina fala sobre o poder do subconsciente, da mente como um todo. A mente é capaz de prodígios, né? E nós não conhecemos a própria força mental, né? André Luiz nos fala que a força mental é algo extraordinário. Então, que essa força mental possa se unir nesse momento. Todos nós possamos fechar os nossos olhos e abrir os olhos da nossa alma. Deixar transparecer toda a força da nossa mente em união. Estamos em tantos irmãos aqui nesse momento. Imagina o que nós podemos fazer em benefício aos nossos irmãos, como instrumentos para que esses nossos irmãos de luz possam atingir a todos os necessitados. Nesse momento, vamos elevar o pensamento a Deus e imaginarmos-nos recebendo um abraço carinhoso de Jesus e falar-lhe ao ouvido das nossas necessidades e aflições, das nossas dores, de espíritos ainda tão distantes da luz. E vós, o divino amigo, haverá de nos amparar, uma vez que nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Rogamos pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos missionários do amor. Rogamos pelos nossos irmãos encarnados em humanidade, que passam por provas e expiações, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa. Rogamos, Mestre, que teu infinito amor nos oriente nos caminhos tortuosos da terra, para que, aonde quer que possamos estar, diante das experiências que passarmos, possamos ter sempre em mente a tua companhia constante ao nosso lado. Rogamos pelos nossos irmãos que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina como incuráveis. Pedimos a cura, Senhor. Mas como a doença muitas vezes é remédio para a alma, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Pedimos agora, em conjunto de todos esses irmãos que estão em sintonia conosco, por todos aqueles que sofrem, por todos os irmãos que nos pediram oração ao longo da semana, a todos que têm um nome inscrito nos comentários, a todos aqueles que estão comungando conosco da nossa live, a todos aqueles que nesse momento a nossa mente alcança. Ao lado de todos os nossos irmãos que sofrem pela experiência dolorosa de estarem contaminados pelo Covid. Mas também a todos os irmãos que formam uma verdadeira multidão de irmãos nossos que sofrem no silêncio das dores mais variadas do mundo. Que ao lado de cada um, Jesus, possa estar um mensageiro do teu divino amor e misericórdia,
apiedando-se da necessidade e da dor, do sofrimento e da penúria de cada um deles. Que possam ser renovados na fé, na força, na perseverança, recebendo o abençoado remédio para o seu corpo físico, para a sua mente perturbada, para a sua alma e seu coração. Para que, não obstante as durezas do caminho, possam perseguir o caminho da tua glória, de pé e caminhando. Rogamos, Senhor, a tua piedade e compaixão a todos que sofrem, a todos que estão em situação desesperadora, que seus missionários de luz possam levar a paz, o lenitivo, que seja distribuída por toda a humanidade o teu manto de amor, e cada um nesse instante receba segundo a sua necessidade e a infinita misericórdia de Deus. Agradecemos. Rogamos agora pelos nossos irmãos já desencarnados, nossos familiares que voltaram antes para a pátria espiritual, que Deus os ilumine na nova etapa e que recebam de nós o buquê luminoso da saudade, mas a saudade banhada na fé em Deus, na perseverança e na certeza de que dia virá, que Deus nos concederá o bilhete de acesso ao retorno ao nosso verdadeiro lar, após cumprirmos também a nossa tarefa, para o doce e inesquecível reencontro dos corações amados. Rogamos por aqueles que sofrem no mundo espiritual as consequências de uma vida voltada ao erro. Pedimos, Mestre, que teu infinito amor abençoe e que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Pedimos pelos nossos irmãos suicidas, para que a doce Mãe Maria de Nazaré os envolva em teu infinito amor maternal, abrindo-lhes as portas para a vida renovada. E aos nossos irmãos endurecidos no mal, rogamos a bênção da tua misericórdia, para que a semente luminosa da verdade um dia floresça em seus corações e os liberte, tornando dignos do teu amor e da tua bênção. E assim agradecemos. Agradecemos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cairmos em tentação, livrando-nos do mal, porque teu é o reino, poder e glória sempre. Que assim seja. Amém. E agora, meus irmãos, vamos à vibração pelo passe e pela fluidificação das águas. E nesse momento de serenidade,
Vamos novamente fechar os olhos, nos deixando ser transportados pela poderosa ferramenta da mente, as suaves e tranquilas praias da Galileia. Diante de nós, o lago de Genezaré, luminoso pelos primeiros raios de sol. Nos invade um sentimento de paz. E ao nosso lado, Ele, o divino amigo Jesus, que nos recebe com um sorriso e um abraço. E ao sermos envolvidos pelo abraço carinhoso do Mestre, sentimos que a sua energia agora é recebida por nós. Começa a invadir o nosso corpo físico, reestruturando e harmonizando essa maravilhosa máquina orgânica que temos como abençoada ferramenta no planeta. Atinge a nossa mente, o nosso pensar, e essa luz retira lentamente as perturbações, os pensamentos pesados e negativos, a maledicência, e temos claridade agora para mentalizar facilmente a face daquele que sempre nos amou e sempre nos amará. Atinge agora o nosso coração, a nossa alma, que se repleta dessa abençoada luz, que traz consigo uma alegria, uma paz, serenidade, a certeza e a força da nossa natureza divina, da paternidade divina de Deus em nosso respeito. Isso nos faz fortes. A perseverança nos envolve, a fé nos abençoa a alma e o coração. E com isso, nos sentimos renovados para seguir adiante. Agora, com a mão em nosso ombro, Jesus nos sorri, como aquele que diz: vai, filho, e segue pelos caminhos tortuosos do mundo, levando a certeza de que, em todas as experiências que passardes, estarei contigo. Abra sempre o teu coração e a tua mente, para que eu possa auxiliá-lo e iluminá-lo. Porque todas as experiências que passamos pela vida são degraus iluminados para que o nosso espírito imortal avance rumo a Deus. Vá em paz e o que o Senhor os abençoe. E assim, lentamente, retornamos à nossa consciência natural, às águas já fluidificadas. Nós, nossos familiares, o nosso lar, já foi abençoado por essa energia maravilhosa do passe. Nos restando agora agradecer
agradecer por mais esse encontro abençoado, agradecer pelo tesouro da amizade, agradecer pela bênção que Deus nos concede de estarmos nesse momento reunidos em seu nome, tendo Jesus ao nosso lado, uma vez que Ele próprio disse: aquele aonde estiver 2 ou mais pessoas em meu nome, ali estarei. Agradecemos aos nossos mentores espirituais, a todos os trabalhadores do GAEFA. Agradecemos a Francisco de Assis. Agradecemos a Doce Mãe Maria de Nazaré. Agradecemos a Jesus, o farol da nossa vida, o espelho que reflete Deus para a humanidade. E a Ti, Senhor, Pai da vida, a quem devemos tudo, agradecemos. E humildes entregamos mais esta reunião aos Seus pés, com sincero desejo de, não obstante as fraquezas e dificuldades que ainda trazemos na alma, que possamos ter feito um pouco pelos nossos irmãos em humanidade. E rogamos, Pai, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa perseverança na luta, não contra o nosso irmão, mas contra o mal que ainda existe dentro de nós. A fé de sabermos que a humanidade está sendo chacoalhada, não por castigo ou capricho da vossa infinita sabedoria, mas por necessidade de evolução. Porque, como seu Filho dileto Jesus nos disse: nenhuma ovelha que o Pai me confiou será perdida. Obrigado, Senhor, e que a Tua misericórdia e amor nos conduza em todos os instantes da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, assim agradecemos. Agradecemos imensamente a todos que estiveram conosco essa noite, a todos que nos deram a honra de estar conosco, de participar da nossa reunião, colaborar nessa imensa corrente de energia positiva por todos os necessitados. Receba o meu abraço do coração e o meu mais sincero desejo de bênçãos a todos vocês. Esta reunião continuará na nossa página, o Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis, no Facebook. Daqui a alguns momentos também estará lá no nosso canal do YouTube, o GAEFA Espírita. Gostaria de pedir a vocês, como eu venho pedindo nas últimas semanas, não como um fruto da minha vaidade pessoal, uma vez que eu ainda luto muito contra a vaidade e o orgulho que existe dentro de mim, mas como uma ferramenta de divulgação, mais uma, em relação à doutrina. Eu peço a vocês que, se esse vídeo de alguma forma, essa reunião de alguma forma auxiliou vocês, compartilhem, para que mais pessoas possam ter acesso a ela também.
e também ao nosso canal do YouTube. Se foi proveitoso a vocês de alguma forma, se inscrevam no nosso canal, divulguem, para que possamos realizar a meta de chegar aos 1000 inscritos e a partir daí começar a fazer a live simultânea, Facebook, YouTube. Enfim, continuar a caminhada, né, meus irmãos? E do mais, tenham um abençoado resto de semana, um iluminado final de semana, e terça-feira da semana que vem, 8 horas da noite, ou como diz a nossa irmã, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, com a nossa reunião de terça-feira, com o tema que eu divulgarei na terça pela manhã nas redes sociais. Tá bom? Que Deus ilumine, ampare e abençoe a cada um de vocês. Meu carinho e minha gratidão. Fiquem em paz.